Vai colocar nele ou não? Vai. Precisa não, né? Então vamos lá. Todo mundo junto? Olha lá, ó. Vamos, todo mundo junto? Lê ali, ó. Vai. Lâmpada Os pés e tua palavra, e luz para o meu caminho. Pode se assentar, irmão. Glória a Deus. Mais uma vez, feliz por poder estar aqui com meu irmão. Que foi criado junto, embora pedaços distintos ali na comunidade, mas a nossa infância praticamente foi junto ali. E eu vou te falar, cara, é emocionante ver aqui seu filho orando junto contigo. É uma alegria enorme. O mesmo sentimento que eu tenho quando os meus filhos hoje não puderam estar aqui, cada um em uma atividade. Eu tenho 6 filhos, irmãos, vocês não sabem. Deus é fiel, Pai. Oh, glória! É assim, é só vitória. A gente é assim, multiplica a palavra, multiplicar, entendeu? A gente está aqui para viver a palavra. Mas já você vai entender esse negócio melhor, tá? Glória a Deus. Minha esposa fica pra morrer. Eu apresento, aí todo mundo fica quieto. Não, o legal, quando levanta, né? Levanta tudo, os garotos desse tamanho. Aí eu pequenininho, eu sou o menor de todos. O meu tinha 11, já tá maior que eu. Aí eu no meio, o pessoal fica assim. Aí fica todo mundo encabulado, né? Aí ela todo mundo tem que explicar, falar, eu não falo nada. Eu boto o crente na prova. Aí eu quero ver se vai pecar agora. Ligar o irmão. Brincadeira, tá bom? Irmãos, eu estou feliz de poder estar aqui com os irmãos, compartilhando mais uma vez a palavra, essa palavra maravilhosa que mudou minha vida, minha história. Quem aqui estava quando eu estive aqui no ano passado? Aí já conhece um pedaço, pelo menos. Pô, então tem bastante gente que não estava aqui. Então, ó, se eu repetir alguma coisa aqui, você já sabe que tem um motivo aqui especial. E esse texto de Salmos, ele é mais especial ainda, porque ele faz parte de um momento histórico da minha vida que foi fundamental para hoje eu estar aqui, que foi o meu processo de conversão. Porque aqui nesse Salmo 119 tem um verso aqui, que é no verso 17, acho que até o 24, que é uma oração do salmista que ele diz assim: desvia os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu lembro que quando eu li aquele verso, sem entender, eu fui ler a Bíblia para provar que era tudo mentira. Sabe, quem estava aqui ouviu no ano passado. A minha irmã falou: rapaz, tu precisa ler a Bíblia. Eu falei: eu vou ler e vou te provar que isso não passa de baleia, de história. Eu era ateu, incrédulo, não acreditava mesmo, debochava ali dentro da comunidade, a vez junto ali, né? Aquela bagunça ali dentro da favela, o pessoal vinha evangelizar, os caras ficavam chateados comigo: rapaz, não tem respeito dos irmãos, que eu debochava, sabe? Eu era aquele garoto incrédulo mesmo. Aí eu fui ler o livro. Quando eu fui ler o livro, eu li ele todo em um mês. Um mês. Para você ler ele todo em um ano, tu tem que ler 2 capítulos por dia. Tá aí um desafio para você, cara. Se não leu a Bíblia toda, vai ler 2 capítulos por dia. No começo de janeiro, no final de dezembro, tu vai ter lido ela toda. A cada ano de conversão, eu quero no mínimo ler ela uma vez toda. Eu estou caminhando há 17 anos. Isso é uma meta de vida. Porque quando eu fui ler esse livro, há 17 anos atrás, logo nas primeiras páginas, eu ouvi a voz do Criador e do Escritor. E ele dentro do meu íntimo, sem saber que era ele quem falava, me perguntou se você estivesse na política. Quem sabe o que é política? Só isso de jeito que tem que explicar rápido. Política é uma penitenciária, fica vagabundo preso, bandido. E ele falou na minha linguagem, Gabriel, que era a linguagem que eu entendia.
Se você estivesse na Polinter e recebesse um convite para ir à praia, você iria? Eu lá no meu íntimo disse: não, estou preso. Aí ele falou: e se você estivesse num shopping e recebesse um convite para ir à praia, tu iria? Aí lá no meu íntimo eu disse: se eu quisesse eu ia. Jesus de Nazaré. Aquela voz disse para mim: tu está questionando a árvore que eu coloquei no jardim do Éden. Porque eu, na minha incredulidade, o pastor dizia: isso aqui é uma palhaçada. Como um Deus que sabe de tudo coloca uma árvore no jardim, sabendo que o homem ia errar? Crente, se fosse você questionado, o que tu responderia? Tem que estar pronto, pai. Tu tem que estar pronto para o testemunho da tua fé. Duas hipóteses aqui. Ou Deus não sabe de nada, ou Ele está brincando com o homem. Aí foi quando Ele me fez essas duas perguntas que eu disse aqui. A minha mãe queria me internar, achando que eu estava ficando maluco, falando sozinho. 9 meses trancado dentro de casa, barbudo, amarelo, achando que eu estava enlouquecendo, mas eu estava ficando mais lúcido do que nunca. Eu e o Criador do Universo, na Travessa 34, na Casa 34, no Rebu, dentro de Senador Camará. Quando acabou aquela conversa ali, que eu respondi, ele disse para mim: pastor, esse é o propósito da árvore do jardim que permanece até hoje. Você decide comer dela ou não, porque só há liberdade onde houver poder de escolha. Glória a Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Fui folheando, terminei a Bíblia. No final daquela experiência eu disse para ele: se tu aceita qualquer coisa, se tu aceita um miserável, se tu aceita uma pessoa como eu, aceita a minha vida. Eu nem sei quem tu é, mas eu estou aqui entregando a minha vida na tua mão. Quando eu fui ver, eu estava de joelho. Um vento quente entrou dentro daquela sala, me envolveu como se fosse um cobertor. Precisa acreditar não, irmão. E naquele dia ele falou: levanta-te, porque a partir de hoje eu estou escrevendo uma nova história na tua vida. Desde aquele dia, quem fumava não fumou mais. Quem planejou sequestro não planejou mais. Quem se prostituía não se prostituiu mais. Quem tentou abrir boca de fumiangra do rei, Muriqui, não abriu mais. Porque o Todo-Poderoso é o Deus que muda história e está aqui nesse lugar. Quando isso aconteceu, eu passei a ler o livro de Salmos e o verso 17. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Faz-me entendido da tua palavra para que eu aprecie os teus caminhos. E eu orava, irmão, verso 17 ao 24, todo dia quando ia nesse livro. Sabe o que ele fez? Abriu a Bíblia. Fez eu entender os seus mistérios, a dimensão do seu amor, e escreveu uma nova história na minha vida. Você que suportou essa introdução até aqui, agora eu quero discorrer do texto aqui contigo. Eu quero te fazer refletir. Eu tenho duas ambições aqui nesse lugar.
primeira é libertadora. É fazer você sair daqui se aceitando diante dele. E a segunda é mais do que libertadora. É para que tu saia daqui entendendo o sentido da tua vida. Deus te trouxe aqui nesse lugar para você entender de uma vez por todas o porquê você respira o ar que tu respira. Para você entender de uma vez por todas que você não é um acaso. Existe uma história a ser escrita com a sua vida. Todos que aqui estamos somos protagonistas de uma história. Deus não tem papel de coadjuvante. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Em um enredo, em uma trama, em um filme, os protagonistas são os atores principais de uma história. Os coadjuvantes são aqueles atores que dão beleza à história, ao filme, mas não são os atores principais. Com Deus existe isso. Todos nós somos atores principais. Sabe por que isso? Porque a tua história, o teu papel nessa trama, nesse enredo, se você não fizer, ninguém mais vai fazer. Não existe substituto para a tua vida, meu irmão. Se você não fizer a tua história, ninguém vai preencher a tua parte desse livro. Eu acredito nisso. Que quando chegarmos na eternidade, encontraremos o rolo da vida lá. E vamos ver que parte da nossa história ficou uma lacuna, porque não foram escritas por nós, porque simplesmente negligenciamos ou escolhemos não escrever. Mas ninguém vai preencher essa parte no meu e no seu lugar. Eu acredito que eu estou falando para pessoas aqui que têm uma atuação principal, e esse texto é uma base para entendermos isso. Porque quando olhamos para o texto sagrado, a Bíblia vai dizer aqui que a palavra de Deus é a lâmpada para os pés e a luz para o caminho do escritor. Ele está declarando aqui que não existe um outro instrumento, um outro objeto, não existe nada, nem alguém, nenhuma outra coisa nesse mundo que possa iluminar os pés dele e o caminho dele. Aqui é um ponto muito curioso que eu quero compartilhar com vocês aqui. A questão cultural aqui impressa nesse texto. Porque quando falamos disso aqui, irmão, nós temos que nos remontar ao período que isso foi escrito. Não existia energia elétrica. Os povos eram, na sua grande maioria, nômades, viajantes no deserto, no meio da escuridão, aonde você não conseguia enxergar a 50 metros na sua frente. Sendo aqui bem generoso. Quando o salmista escreve isso aqui, Gabriel, ele está dizendo: se não for a palavra do Senhor, não há possibilidade de sabermos o que está na nossa frente. Não há possibilidade de saber o que nos espera mais à frente. Por isso que ele coloca aqui de modo muito sucinto que essa palavra é lâmpada não para a cabeça dele, não para as mãos dele, não para o corpo dele, mas para os pés dele. Glória a Deus. E aqui a gente tem que entrar dentro dessa cultura judaica para entender profundamente esse texto. Porque quando eles falavam de pés, eles estavam falando de algumas coisas peculiares. E aqui não é redundância quando ele diz que é luz para o caminho, porque ele está conectando os pés dele ao caminho. É como ele estivesse dizendo: o sentido da palavra de Deus é iluminar a minha história, é iluminar o meu destino, é iluminar a minha caminhada. Irmãos, entenda isso. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela não existe na minha e na sua vida, na nossa história, com outra finalidade a não ser nos dar direção. E aqui é curioso também, porque um
sandálias, que a lâmpada dos pés dos viajantes, que percorriam pela escuridão, era livrar eles também do perigo. Porque na medida que eles usavam um luminar nos seus pés, afastavam de peçonhas que havia no deserto, que poderiam picá-los, que poderiam injetar veneno. Então aqui o salmista está dizendo, além de iluminar, além de dar direção no nosso caminho, a palavra de Deus também nos protege nessa caminhada. Isso aqui é profundo entendermos isso. Porque muitos de nós, às vezes, queremos buscar recursos em lugares aonde não tem recursos. Irmãos, entenda isso. A única segurança, a única proteção está na palavra do Criador. Não está no teu pastor, não está na instituição religiosa, não está em denominação, não está em lugar algum. A única maneira de você estar intacto na tua caminhada, está preservado do mal, está guardado debaixo das asas do Todo-Poderoso, é debaixo da palavra dele. É na palavra dele que eu e você vai encontrar segurança. É na palavra dele que eu e você, além de encontrar o caminho, a direção, vamos encontrar a proteção que advém dela. Glória a Deus. E pontos que eu quero considerar aqui, relacionado a esse contexto, é que na mente de um judeu, irmãos, isso aqui que eu estou te falando, talvez você vai julgar que isso é coisa de internet, não é? Se você encontrar lá, eu estudei 2 anos no hebraico. Estudei, pesquisador do Centro Cultural de Jerusalém. Vi ali aprender, porque eu queria conhecer a palavra do Todo-Poderoso. Estudei 2 anos na UERJ, no grego koiné, uma das maiores autoridades dentro da UERJ. Então tudo que eu te falar aqui não é invencionice, não é coisa de internet, até porque eu tenho aversão a isso. É baseado em estudo acadêmico, estudo sério, isso aqui, que o Espírito me faça entender que é para a glória de Deus, não tem nada a ver com isso. É só para te dar segurança no que tu vai ouvir. Percorrendo aqui, quando nós falamos de pés, existem algumas coisas interessantes aqui no contexto. Você vai ver que na mente de um judeu, é curioso a gente entender isso. Numa mente rabínica, puramente rabínica, ele entende que os pés fala de sustentação.